Nós estamos novamente juntos no canal do Centro Espírita JJ Rodrigues. Esse canal que foi feito especialmente para você, onde a gente coloca essas exposições que elaboramos com carinho, pensando em você. Se você puder, se gostar, deixe o seu like e divulgue, porque o nosso objetivo é que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, então a gente pede o seu apoio e a sua colaboração. E agora a gente vai falar de um tema que é um tema muito importante. São sentimentos que fazem parte do nosso cotidiano e que têm estado muito presentes na nossa vida, infelizmente. Que são os sentimentos de desânimo, revolta, indignação, desespero até, frente a situações que são às vezes para nós incompreensíveis, inconcebíveis. Situações de crueldade, de corrupção, de morte, de tristeza, de dor. E nós temos visto algumas ocorrências assim. Recentemente eu assisti um documentário muito interessante que eu recomendo para você, vale a pena assistir, sobre a vida de um fotógrafo, um artista brasileiro fantástico, que é o Sebastião Salgado. Então ele tem um documentário sobre a vida dele, né? É dirigido pelo filho dele e um outro diretor, que eu não me recordo agora o nome, mas que trata da trajetória profissional da vida do Sebastião Salgado. E esse documentário chama O Sal da Terra. Você pode localizar em alguma plataforma de streaming. Se não conseguir encontrar esse documentário, eu recomendo que você, se não assistiu ainda, se não conhece o fotógrafo, pesquise sobre ele, porque tem obras muito interessantes. Ele tem fotografias maravilhosas. E na carreira dele, meus irmãos, ele viu muitas coisas. Ele andou pelo mundo inteiro. E ele, como ele mesmo conta no documentário, ele viu muitas crueldades, muitas coisas tristes, que fazem parte da nossa história enquanto planeta e que tem que servir para a nossa reflexão. Só que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente assiste o documentário, que é um documentário de superação, que é um documentário onde se mostra como ele chegou, aonde ele chegou, mas também mostra essas situações difíceis. E quando a gente enxerga essas ocorrências, esses eventos, quando a gente vê um representante, um servidor público, um nosso representante desviando valores, por exemplo, da saúde que deveriam ir para conter a pandemia. Quando a gente vê pessoas em situação de miséria, um número grande de mortos em razão de doenças. Quando a gente se depara com um político guardando, escondendo dinheiro na cueca e outros tantos eventos da nossa vida cotidiana, e a gente pensa, como pode? E a gente tende, naquele momento, a ter alguns sentimentos que são nocivos para nós, que são esses: o desânimo, a revolta, a indignação, o desespero. A gente tem que tomar alguns cuidados. E a minha proposta é que a gente olhe pela ótica espírita para esses eventos. O primeiro olhar que a gente tem que ter, a primeira premissa que a gente tem que partir, é a de convicção, de confiança total no nosso Pai que está no céu. E a gente chama isso de fé. E a gente tem que olhar de uma forma otimista para o futuro, lembrando que esses momentos todos são transitórios, que essas dificuldades vão ser superadas. E a gente vai chamar isso de esperança. E nós precisamos ter a consciência, meus irmãos, de que nosso momento de crise vai ser ultrapassado e o momento posterior vai ser um momento muito melhor, porque nós estamos numa fase de transição. Toda transição é difícil. Se nós estamos no trabalho e mudamos de emprego, é difícil. Ainda que a gente queira muito casar e ter filhos, o primeiro ano do casamento, o primeiro ano do nascimento do filho, às vezes até alguns depois, são muito difíceis. São fases de crise, mas que quando a gente ultrapassa, a sensação de felicidade é muito grande, a sensação de conquista. E o momento do planeta é esse, é um momento de transição, é um momento de crise que vai ser superada, mas que nós temos que olhar para esse momento também com gratidão, porque nós vamos conseguir um resultado positivo se nós soubermos nos comportar corretamente diante dessas dificuldades. E um outro olhar que a doutrina espírita traz
além da fé, da esperança, do otimismo, é o olhar para os nossos próprios sentimentos e a nossa própria condição de seres que reencarnam dentro desses contextos. Então, muitas vezes eu superei alguns desafios meus e eu consegui enxergar o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Eu tenho um pouco de clareza para ver que essa crueldade, que essa conduta é absurda, que isso não pode acontecer. Eu me olho com esse viés, eu jamais faria isso, não é mesmo? E a gente vê irmãos fazendo coisas que a gente reprova muito, fortemente. Só que o fato da gente ter essa ciência, de estarmos nesse momento evolutivo, não implica que todos os seres que estão aqui estão nesse momento evolutivo. É claro que para o nosso olhar de otimismo ser um olhar não só de otimismo, mas de realismo, eu tenho que considerar, meus irmãos, que eu nunca tive no planeta tantas pessoas boas, tantos irmãos com mais esclarecimento. Porque na verdade aqueles que a gente chama de pessoas más são só irmãozinhos nossos, que desconhecem aquilo que a gente já aprendeu, ou algumas coisas das quais a gente aprendeu, porque a gente ainda tem muito para aprender, não é mesmo? Mas esses irmãozinhos nossos que estão em evolução, que ainda são ignorantes, nós também já fomos, nós também já estivemos no seu lugar. E nunca tivemos tantas pessoas esclarecidas, dispostas a fazer o bem. Pesquise! Apesar da gente ver essas notícias que nos deixam perplexos, nunca houve tanto bem sendo feito, nunca houve tantas iniciativas voltadas para o bem do próximo, para o bem comum. Nunca existiu. E eu conto a vocês, meus irmãos, que isso também é reflexo do nosso processo de evolução. Se você ainda não participa de nenhuma iniciativa, de nenhum movimento filantrópico, de caridade, comece agora. Esse é um momento importante onde a sua participação é muito necessária. Mas pesquise e verifique quantas entidades existem no mundo. Se você já trabalha numa delas, olhe quantos companheiros estão ombro a ombro do teu lado e veja como nós estamos sim mudando, como as coisas estão sim melhorando muito. E veja, retomando aquilo que nós já estávamos dizendo, em termos de olhar espírita para essa situação e para nós, hoje a gente tem um pouco de esclarecimento, hoje a gente sabe que determinadas condutas são inconcebíveis ou são muito erradas, mas nós já fomos espíritos mais ignorantes do que nós somos hoje. Nós já praticamos, se a gente for pensar que nós estamos aqui, se a gente for entender que nós estamos aqui numa viagem, né? Num momento, no hospital escola que é o planeta Terra, mas que nesse momento, nessa passagem, a gente vem com uma bagagem, e que essa bagagem não tem só flores, meus irmãos. Se a gente lembrar que nós já tivemos outras reencarnações, e partindo desse princípio, nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor figura, nós nunca tivemos mais virtudes do que hoje, pensando num processo evolutivo, olha quantas crueldades nós podemos ter cometido, enquanto a gente estava aqui na Terra, em outras encarnações, dedicados ao mal, se omitindo, praticando condutas reprováveis. Meus irmãos, tinham conosco outros muito melhores e buscando a nossa evolução pelo exemplo, pela prática da caridade. E eles tiveram que nos aturar, nos tolerar, ter paciência conosco. Então vejam que quando a gente convive com outras pessoas e com outras situações difíceis, quando a gente convive com situações como essas, de tristeza, perda de entes queridos, doença, de crueldades humanas sendo praticadas, nós temos que lembrar que nós mesmos já estivemos em outros momentos, inclusive remando contra a maré, inclusive contribuindo para as mesmas mazelas, que hoje a gente fala que são inconcebíveis. A gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento que nós, que temos algum conhecimento, temos esse sentimento de pureza, esse sentimento que depois se transforma em indignação, de julgamento ao nosso próximo, que eu inclusive senti recentemente, eu compartilho com vocês,
E foi isso que me trouxe esse sentimento, essa vontade de falar sobre esse tema com vocês. Porque eu estava dirigindo meu veículo recentemente, numa área sem acostamento, com mata verde dos dois lados, e o veículo que estava na minha frente, de repente joga um objeto pela janela, e quando eu fui perceber, era uma latinha de refrigerante, no meio da mata. E aí, veja, uma situação pequena perto de tantas mazelas, mas eu senti uma indignação tão grande. E um sentimento tão ruim me acometeu, de julgamento. E esse sentimento, meus irmãos, eu conto para vocês, todos esses que nós estamos falando aqui. Desespero, revolta, desânimo, indignação, são sentimentos que, segundo a doutrina espírita e até mesmo o cristianismo, demandam ser combatidos em nós. Aos nossos irmãos que cometem todos esses equívocos, aos nossos irmãos equivocados, eu só posso amar. Eu não posso modificar todos. Eu posso modificar a mim. Eu posso modificar a minha impaciência, a minha intolerância, a minha indignação. E melhorar a economia vibracional do meu planeta. Eu tenho que fazer parte dessa economia de uma forma positiva. Eu tenho que contribuir para as boas vibrações do planeta. E parar de praguejar, de reclamar e de achar que esse planeta não é digno de mim. Porque a indignidade, meus irmãos, é isso. Veja, esse sentimento de indignação é dizer como é que eu tenho que conviver com um ser humano desses? Como é que eu estou num planeta onde essas coisas acontecem? Como se nós fôssemos tão bonzinhos. Veja, até o Mestre Jesus considerou que a casa do cobrador era digna de recebê-lo, que a companhia de Maria Madalena era digna para ele. Se ele pôde fazer tudo isso e conviver no meio de nós, ele pôde passar 3 décadas tolerando todos nós. E o Pai atura todos os dias as nossas condutas, que vamos combinar, não são as melhores. Nós podemos conviver com os nossos irmãos, até os ignorantes, até os cruéis. E nós vamos com o nosso exemplo, com o nosso amor, transformar o planeta. A nossa experiência aqui na Terra, por mais difícil que seja, meus irmãos, é um presente, é uma dádiva. Vamos ser gratos até pelas dificuldades. E essas dificuldades que nós passamos hoje serão os exercícios que a gente faz na nossa alma para as nossas virtudes serem desenvolvidas no dia a dia. Então, olhe a situação por outro ângulo. Vamos exercitar as nossas virtudes, ao invés de procurar reclamar pela transformação que não aconteceu ainda nos nossos irmãos. Ela vai acontecer. Deus faz nascer o sol para os justos e os injustos e ama todos os seus filhos. E aqueles que erram prestarão suas contas ao Pai e não devem contas a nós. Não devem contas a nós. Vamos mudar a nós mesmos. Vamos trabalhar as nossas virtudes. Vamos ser otimistas. Tenhamos fé e esperança. E é o que eu desejo para vocês, para esse Natal. Que ele seja repleto de fé, de esperança e confiança no Pai. Muito, muito obrigada.